Paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o evangelista Daniel Machado, estou aqui neste dia para responder esta pergunta: o que os crentes farão no milênio? Queridos, primeiro precisamos entender o que é o milênio. A Bíblia, ela fala do milênio dentro dessa, coloca no caso o tempo, período de 1000 anos em Apocalipse capítulo 20, mas existem inúmeros textos já desde o Antigo Testamento, veterotestamentários, que aludem para este reino de Cristo, um reino milenar, um reino na terra. Nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que Jesus vai arrebatar a igreja por ocasião da sua vinda. Ele arrebatará a igreja, desencadeando assim os eventos escatológicos, né? Os eventos do fim dos tempos. Ou seja, o arrebatamento da igreja não é o fim, é apenas o começo dos eventos escatológicos, por assim dizer. Jesus arrebata a igreja e depois de a igreja estar no céu guardada com Cristo, Jesus vem com a igreja, e esse texto está em Apocalipse 19, versículo 14 em diante, em Judas, capítulo 1, né? Porque Judas só tem um capítulo, versículo 14. E a Bíblia diz que então, Jesus, quando vem com a igreja, ele vai instaurar o seu reino, e vai destruir o anticristo, e vai instaurar o seu reino milenar, onde Satanás estará preso no período de 1000 anos. E alguns ficam se perguntando, e é a pergunta que nós estamos propostos a responder: o que os crentes vão fazer durante esse período de 1000 anos? Há quem pense que passaremos somente adorando a Deus, mas a Bíblia, claro, ela fala que vamos adorar a Deus, mas a Bíblia, ela nos dá diversos textos que falam que nós estaremos com Cristo reinando, nós estaremos reinando com Cristo. A Bíblia diz, por exemplo, Apocalipse capítulo de número 2 e versículo de número 26, 27 e 28, Jesus faz uma promessa para a igreja vencedora. A igreja que vencer, Jesus diz que irá reger, vai receber poder sobre as nações, irá as reger com vara de ferro juntamente com Cristo. Que nações serão essas? Observe, irmãos, quando Jesus vier com a igreja do céu para instaurar o seu reino, muitas pessoas, muitas nações estarão vivas. Pessoas estarão vivas porque passaram o período da grande tribulação, não de certa forma não se renderam ao anticristo, ou venceram de alguma forma. O texto diz em Zacarias, se nós abrimos aqui, eu gosto de usar o texto bíblico para que nós possamos estar analisando a palavra de Deus e falando, né, baseado na palavra de Deus. Zacarias, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento, capítulo 14, versículo 16. Aqui está falando da batalha que vai haver do anticristo contra Israel e propriamente contra Cristo, né? Que não vai nem acontecer essa batalha porque Jesus vai vir e vai destruir o anticristo e seus exércitos. Olha só, capítulo de número 14, versículo 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrarem a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Ou seja, aqui é um texto referente às pessoas que vão sobrar, que vão viver na terra. Essas pessoas, irmãos, elas não são pessoas que estão glorificadas, não vão ser pessoas que já foram salvas, não foram arrebatadas com a igreja, não vão ser ressuscitadas, elas estarão vivas, serão povos naturais. Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Como vai haver povos naturais depois que Jesus arrebatar a igreja, depois que Jesus vir implantar o seu reino? Ora, na ocasião da transfiguração de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, o seu rosto resplandeceu, estava ali também Moisés, Elias, numa visão, é claro, e nós conseguimos ver também os discípulos. Poderíamos fazer uma analogia interessante. Jesus com o corpo glorificado, Moisés e Elias representando a igreja que foi arrebatada,
e a igreja que ressuscita, ou que vai ressuscitar, porque Moisés não havia ressuscitado ali ainda, é apenas uma visão. Mas Elias, a igreja arrebatada, Moisés, a igreja que há de ressuscitar, e os apóstolos, Pedro, Tiago e João, representando os povos naturais. Observe que ali tem uma miniatura do milênio. Ou seja, depois você pode voltar o vídeo, analisar os textos, fazer conforme você sentir no seu coração, para poder entender. Ou seja, observe que uma vez que Jesus arrebata a igreja, traz depois a igreja consigo, já tendo passado pelo tribunal de Cristo, onde vamos receber as nossas recompensas, os nossos galardões, e eu já vou falar sobre isso. Viremos com Cristo para reinar com Ele. Eu tenho alguns textos aqui, Daniel capítulo 7, versículo 18, versículo 22, versículo 27. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3. Observe que ali Paulo está falando aos coríntios, dizendo que a igreja que será arrebatada, transformada. Você pode ver esse texto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 18, e também em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. A igreja que será arrebatada e ressuscitada, ela vai estar com Cristo. Também os que vão ressuscitar logo após o fim da grande tribulação. Os que foram salvos, claro, né? Que ressuscitarão. E essa igreja estará glorificada com Cristo e vai reinar com Cristo. Observe 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3. Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto que eles deveriam saber julgar as coisas simples da vida, porque nós haveremos de julgar o mundo, haveremos de julgar os anjos. E o julgar aqui, a palavra julgar, tem a ver com governar. Temos que entender que na Bíblia, julgar é uma prerrogativa de reis e de governantes. E a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja estará com Jesus durante o milênio governando a terra. Quando nós olhamos para o Evangelho segundo escreveu Lucas, nós podemos ter ali uma grande analogia disso em Lucas capítulo 19, versículos 11 até o 26, onde Jesus traz algumas parábolas que vão elucidar essa ideia do que a igreja vai fazer no milênio. Eu quero ler aqui um comentário que é do pastor Mark Hitchcock, e até vou indicar esse livro 101 Respostas às Perguntas sobre o livro de Apocalipse. Eu vou ler aqui um trecho do que ele diz sobre isso. Observe na página 224. Durante a presente era, olha só, durante a presente era, estamos sendo testados por Deus para determinar nossa futura posição de autoridade e responsabilidade no reino. De acordo com Lucas 19, versículos 11 a 26, no reino nos será dada autoridade sobre as pessoas e anjos, baseados naquilo que fizemos, com os tesouros e talentos que Deus nos confiou aqui na terra. Alguns governarão sobre 10 cidades, outros sobre 5 cidades. Todos reinaremos na terra, com Cristo, mas a extensão e a responsabilidade de tal reino estão sendo determinados nesse exato momento na sua vida e na minha. Ou seja, queridos, na vida eterna seremos reis com Cristo, reinaremos com Cristo. Na vida eterna, vou fazer aqui um parênteses, claro que uma vez arrebatados já adentramos na vida eterna, mas aqui ainda é o reino milenar, não é o estado eterno, por assim dizer. Observe. No milênio nós reinaremos com Cristo, mas a autoridade que cada um há de ter no milênio vai depender de como nós trabalhamos com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Claro que esse vídeo aqui é um vídeo curto para que você possa entender um pouco de como vai ser o milênio e respondendo nessa pergunta, mas você precisa buscar entender, aprender mais sobre esse assunto, porque é maravilhoso saber que o Senhor Jesus, ele há de compartilhar conosco o reino que é dele, o reino que ele recebeu do seu Pai. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, Deus abençoe o seu ministério, leia a palavra, estude, se prepare porque Jesus vem aí em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um.